Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar para você um pouco do passo a passo do engenheiro, desde a época da faculdade e até os seus primeiros passos no canteiro de obra. Roda a vinheta aí, editor! Então, pessoal, hoje eu vou falar para vocês um passo a passo do engenheiro civil no canteiro de obra, desde a época que ele está na faculdade, onde ainda ele não se identificou com nenhuma área onde ele vai trabalhar, até o momento em que ele já entra para o mercado de trabalho e assume algumas funções dentro do canteiro. Então, o primeiro passo, já lá na faculdade, você tem que se identificar com uma área que você mais goste, que você mais se assimile. Você tem que tentar entender se você vai trabalhar na área de projetos, né? Se vai ser projeto de ponte, se vai ser projeto de viaduto, se vai ser projeto de túnel, se vai ser projeto de shopping, ou se você não vai ficar na área de projetos, se você vai ficar na área de orçamentos, na área de composição de custo unitário, ou se você vai ficar na área de suprimentos, montando mapa de cotações, montando proposta de preço, participando de licitação, ou se você ou se você de fato já vai entrar para o canteiro e ser um gestor de obras, ser um tocador de obra, um administrador de obras. Então, o primeiro passo é identificar aquela área que você mais se assimila, que você mais se assemelha, aquela que você mais goste, e tentar entrar para o canteiro e trabalhar nessa área, naquela área que você crie mais gosto. E já na faculdade você já vai criar uma habilidade nisso aí, a partir das disciplinas que você já tem contato na faculdade. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é, durante a faculdade mesmo, você já ir montando uma lista de contatos, uma rede de amigos, de colegas, de parentes, de conhecido e montar o seu network, a sua rede de contatos. As pessoas precisam saber do que você gosta, qual é a sua principal habilidade, daquilo que você sabe fazer de melhor. Quando as pessoas lembram de você, elas te veem como um profissional já, te veem como um engenheiro, como um técnico de edificações, como um arquiteto, um projetista. Então, você tem que conseguir vincular a sua imagem pessoal à sua imagem profissional. Então, esse já é o segundo passo, que é montar o seu network. Falar para as pessoas do que você gosta de fazer, quais são suas principais habilidades. Você deve ter contatos aí com o seu grupo de amigos, grupo de igreja, com a sua entidade de classe. Você deve frequentar feiras, reuniões, congressos, palestras. Você deve procurar ser comunicativo. Montando a sua rede de contatos, você vai ter pessoas para você ligar, para você solicitar um estágio, para você pedir um emprego. Então, você vai poder ser indicado através da sua rede de contatos e você vai poder indicar amigos também. Então, esse é um passo principal quando você já está na faculdade, manter bons relacionamentos, manter uma rede de contatos, uma lista de pessoas que você conhece. Pode ser parente, pode ser amigo, pode ser colega do seu prédio, do seu bairro, enfim, as pessoas têm que saber do que você é bom, do que você é melhor, qual que é a sua expertise, né? Após você manter essa rede de contatos, possivelmente você vai indicado e vai acabar entrando para o canteiro de obra, ou para um escritório de projetos, para um escritório de arquitetura, para um canteiro, enfim. Entrando dentro do canteiro, você tem possibilidades de fazer um estágio, ou já fazer praticar a sua profissão dentro do canteiro. Então, o que você deve fazer? Primeiro, ouvir muitas pessoas, né? Tirar dúvidas com os mais experientes. Aquilo que você não sabe fazer, você deve perguntar. Não tenha medo de perguntar. Você deve perguntar tudo que você puder, você pergunte. Não faça nada sem a devida orientação, né? Mas não tenha medo de tomar decisões, porque quando você entra para o canteiro, se você ainda for um estagiário, você está ali para aprendizado, você está ali para adquirir conhecimento. Mas se você já é um engenheiro, você tem que tomar decisões, né? E nunca tomar decisões de cabeça quente, de cabeça cheia. Então você já tem que, quando você entra para o mercado de trabalho, você já tem que o primeiro passo é fazer a gestão com pessoas. Você tem que desenvolver essa habilidade de saber ouvir, de saber escutar, de se comunicar.
né? Você não deve agir sob fortes emoções, você tem que controlar seu temperamento. Então já é a parte de gestão com pessoas, de relacionamento interpessoal, de saber se relacionar, de saber ouvir, de saber cobrar, mas também de saber ser cobrado. Porque você aprende com todos em obra. Você aprende com quem está abaixo de você na hierarquia, você aprende com pedreiros, sim, você aprende com encarregados, com mestres, você aprende com todo mundo. Então você tem que saber cobrar, ser cobrado e perguntar para todos, aprender com todos, fazer bons relacionamentos, entendeu? E envolva-se, né? Envolva-se com as rotinas, envolva-se com o dia a dia da obra, saiba como as decisões são tomadas, saiba como as reuniões são feitas, saiba como é um DDS, um diálogo diário de segurança, saiba das prioridades de uma obra, como que o material chega até a obra, como que os insumos chegam até a obra, como é uma logística de um canteiro, né? Saiba identificar quais os equipamentos você vai precisar durante uma obra e em que momento eles serão necessários. Então, com a convivência no canteiro, você já vai conseguir assimilar alguns detalhes, que são o coração, o pulmão, o cérebro da obra. Então, você se envolvendo com o dia a dia, já vai conseguir entender isso muito bem, né? Então, crie seu próprio perfil profissional. Você, durante a sua carreira, você vai aprender com as pessoas com gerente de contrato. Então, cada gerente vai ter um temperamento. Uns vão ser mais agressivos, mais fortes, uns vão falar mais, outros vão falar menos, uns vão ter temperamentos diferenciados. Então, você tem que saber identificar quais são as características principais de cada e tentar absorver, tentar aprender de característica principal de cada um. E ao longo da sua carreira você vai formar uma base, né, um alicerce, que é o seu perfil, baseado no que tem de melhor de cada gerente seu, né? Eu já tive gerentes muito falantes, mas ao mesmo tempo eram pessoas que não conseguiam delegar, eram pessoas que absorviam muito e não delegavam, então elas sofriam muito nas tomadas de decisões, né? Eu já tive líderes que tinham um sério problema de timidez, um sério problema de oratória, de falar em público. Então você tem que agregar aquilo que há de valor em cada líder seu e transferir para você. Pegar o que há de positivo, transferir para você aquilo que você não gosta, que você acha que não é interessante, que não é legal, põe para distante de você, né? Põe longe e vai adquirindo o seu próprio perfil profissional, tá bom? Saiba também, pessoal, que obra tem hierarquia. Pensa num lugar que tem muita hierarquia em obra. Talvez tenha até mais hierarquia em obra do que num próprio quartel-general. Porque você tem que saber que você não pode passar por cima de alguns profissionais, principalmente daqueles profissionais que estão acima de você na hierarquia, tá? Para que você não dê um chapéu em alguém e também não tome um chapéu de ninguém. Você tem que saber em que momento você deve obedecer, em que momento você deve delegar alguma atividade, em que momento você é o gestor, em que momento você tem que ter uma paciência e saber ouvir mais, né? Fiscalização. Você deve saber que em obra tem fiscalização e a maneira que você trata o fiscal não é a mesma maneira que você trata as outras pessoas das obras, os colaboradores, o seu cliente. Então o fiscal, ele está ali para te fiscalizar, para olhar o seu serviço, para ver como é que ele está sendo feito, se a sua medição está em dia, se você está produzindo bem. Então ele pode utilizar também de uma experiência dele maior que ele tem e tentar absorver de você alguma deficiência. Então ele pode lançar alguma pergunta que você não tem resposta, ele pode tentar perguntar alguma coisa para você que você não tenha a orientação adequada, tentar descobrir alguma coisa da obra que você ainda não tem um envolvimento correto, ou tentar descobrir algum erro que está acontecendo aqui na obra, algum lapso, alguma coisa. Então preste muito atenção no que você vai falar para o fiscal e como é que você vai tratá-lo. Ele deve ser tratado com respeito, né? Deve ser tratado muito bem, mas também de uma forma harmoniosa, porém cuidadosa, porque fiscais mais experientes, eles costumam tentar absorver informação em cima de quem não tem muita experiência. Então a dica é: cuidado com o que você fala para fiscalização, cuidado com a forma que você trata os seus fiscais de obra, né?
Então, essa é uma dica importante. A outra dica é calma nas tomadas de decisões. Nunca, mas nunca mesmo, tome decisões de cabeça quente. Você tem que saber agir com calma, com flexibilidade, com jogo de cintura. Se você tiver com a cabeça quente naquele dia, deixe para outro dia, né? Não tome decisões com a cabeça quente, que você pode se arrepender depois. Agir sob impulso, agir sob forte emoção, tomar uma decisão errada e acabar se arrependendo. Então, não tome decisões com a cabeça quente. Acostume-se, tá, a tomar decisões só no momento que você estiver totalmente com a cabeça fria ali, relaxado, no momento que pode estar tenso, mas saiba tomar decisões com a cabeça fria, tá bom? A outra coisa muito importante, acostume-se com o ritmo da obra. A obra, ela tem um ritmo muito forte, ela tem um ritmo alucinante, ela tem um ritmo acelerado. Então, você como engenheiro, você tem que saber que você é o primeiro que chega. Você vai chegar em obra 6h30 da manhã, 7 horas da manhã, e vai sair, pode sair 18 horas, 19 horas, 20 horas, 9 horas, você sempre é o último que sai. Você é o que toma as decisões. O ritmo da obra, quem dita é você como engenheiro. Então, saiba disso, que engenheiro é um cargo de confiança, ele é pago para ter esse cargo de confiança, ele tem que fazer muito mais do que ele é pago para fazer, né, como gestor, mas ele tem que fazer aquilo que a obra precisa, ele tem que ficar ali o tempo que for necessário para que as decisões aconteçam, para que os projetos fluam. Então saiba que a obra tem ritmo, que o ritmo é acelerado, que você é o primeiro a chegar e geralmente é o último a sair. Sai tarde da noite, eu já tive vezes de ficar a noite toda dentro de uma obra e ter que trocar o turno, porque era importante naquele momento a minha presença, né? Era significativa, eu precisava estar ali. Então você tem que entender que se você gosta de obra, se você gosta de canteiro, acostume-se com o ritmo da obra, tá? Outra dica importante é projeto. Você tem que ter um conhecimento pleno e total dos projetos. Quando você faz uma boa leitura de projetos, quando você tem um projeto na cabeça, você começa a ter uma postura melhor, você começa a ter uma firmeza melhor no canteiro de obra. Então as pessoas observam isso, o seu mestre vai observar isso, o seu encarregado vai observar, as pessoas que trabalham com você, os seus colaboradores vão perceber que você tem um pleno conhecimento de obra e vão começar a ir atrás de você para tirar dúvida de projeto, para tirar algum detalhe de projeto. Então você já vai começar a ter uma liderança a partir do momento que você tiver pleno conhecimento dos projetos. E os superiores seus diretores, seu gerente de contrato, irão falar bem de você para os seus diretores, para os donos da empresa, para os investidores da obra, e você terá firmeza, terá uma notoriedade dentro do canteiro. Então, dica legal, tenha pleno e total conhecimento dos projetos, leia os projetos atentamente, tá? Saiba tirar as dúvidas de projeto, saiba tirar as dúvidas de projeto que o mestre de obra tiver, as dúvidas de projeto que o encarregado tiver, seus colaboradores, eles vão observar o seu talento, sua expertise em dominar aquele projeto e vão te procurar. Então você já vai começar a se destacar em obra através disso. Então a dica importante para você destacar em obra é ter pleno conhecimento dos projetos, tá bom? Tá. Uma dica importante também, pessoal, é vocês terem conhecimento em empreendedorismo e gestão. Não adianta o engenheiro ele ter apenas um conhecimento técnico ou apenas um conhecimento teórico. Ele precisa entender de empreendedorismo, ele precisa entender de gestão de obra, gestão de escritório, gestão de canteiro. Eu tive a oportunidade de aprender muito sobre gestão, sobre empreendedorismo, num momento em que eu tinha uma empresa, alguns anos atrás, né, muitos anos atrás, há mais de 15 anos, eu tive uma empresa e achava que só o meu conhecimento técnico era suficiente. Então, a partir do momento que eu abri uma empresa, que eu tive que ser empreendedor, eu observei o seguinte, que eu precisava ter um conhecimento de gestão, de empreendedorismo. Foi aí que eu adquiri uma biblioteca particular, onde eu comprei livros de empreendedorismo, né? Livros como O Monge Executivo, livros excelentes de liderança, O Oitavo Hábito, Segredos da Mente Milionária, livros que podem te dar uma orientação mais aprimorada na área de empreendedorismo e na área de gestão.
Você como um empreendedor, como dono do seu negócio, você tem uma mente que vai, não só como um tocador de obra, você vai entender que você precisa ter conhecimento de finança, você precisa ter conhecimento de negociação, você precisa ter um bom conhecimento de oratória, de vendas, de negociação, de liderança. Então você tem que saber a arte de falar em público. E tudo isso você só aprende a partir do momento que você começa a montar uma biblioteca particular, uma biblioteca própria, com aqueles livros que você vai adquirindo. Então você tem que ter, além de uma biblioteca de livros técnicos, né? Você tem que ter também uma biblioteca de livros que vão te dar uma habilidade maior, uma visão 360 graus, uma visão inteiriça de um empreendimento, né? Você precisa saber o custo que é uma obra, você precisa entender que ela precisa de prazo, que ela tem um cronograma. Então você adquire isso lendo mais, se instruindo, pesquisando na internet, buscando novas tecnologias. E aí sim você terá um conhecimento amplo e geral de obra, através de muita leitura, montando uma biblioteca, se dedicando a assuntos não só técnicos, mas também a assuntos de gestão e empreendedorismo. Essa dica é muito importante e espero que vocês façam ela. Outra coisa importante que vocês precisam saber, pessoal que está recém-formado, os técnicos, os arquitetos, aquele que está começando a carreira agora, você precisa ter contatos, você tem que ter uma rede de contatos com empreiteiros, você precisa saber que sozinho você não chega a lugar nenhum, você tem que montar uma equipe, e para montar uma equipe você tem que ter uma lista de empreiteiros que você precisa ter o contato, né? Você tem que ter contatos com bons encanadores, com bons mestres de obra, com bons encarregados, com bons pintores. Você precisa conversar com eles, você precisa entender que a obra é formação de equipe, é você formar um time, é você ser o líder e ser respeitado por essa equipe. Toda obra você vai precisar ter uma equipe junto de você. E você só vai conseguir isso observando com bastante atenção aqueles que mais se destacam em obra. Sempre em todo time vai ter um pintor profissional que você fala, aquele cara é diferenciado, a produção dele é boa, né? Você vai ter um encarregado lá dinâmico, um encarregado eficaz. Você vai ter que chegar próximo dele, observar a atitude dele, ver que ele é um líder diferenciado e começar a dar, né, assistência a ele. As pessoas gostam de ser assistidas, então as pessoas aprendem pelo exemplo. E os seus liderados eles vão aprender pelo exemplo que você dá. Então, montando um time, tendo uma lista de empresas boas que você pode contratar, de bons gesseiros, de bons pintores, de bons encanadores, empresas de instalações, você tem que ter contato de 1, de 2, de 3 empreiteiras que mexem com instalações hidráulicas, que mexem com instalações hidrossanitárias, né? Que mexem com a área de tecnologia, da informação. Então, a sua lista de fornecedores tem que ser ampla. Você tem que conhecer também os fornecedores de materiais, né? As empresas que fornecem lá o agregado, a brita, o cimento, a areia. Você tem que ter conhecimento. Quais são as empresas aí na sua região que fornecem aqueles determinados insumos? Quem é o melhor fornecedor de areia? Custo-benefício? Quem é o melhor fornecedor de brita? Ele entrega no prazo? Como é que está o preço dele? O custo está legal? Então, monte o seu mapa de cotação com seus principais fornecedores, aqueles que têm prazo, qualidade e custo, aqueles que têm um comprometimento com o cliente, né? Então, monte essa cadeia de fornecedores e em cima dela trabalhe as suas cotações. Para você manter um time, além de bons fornecedores, você tem que ter uma lista de bons empreiteiros e uma lista boa de colaboradores. Ao longo dos meus 20 anos de formado, eu consegui formar uma lista imensa. Hoje, do meu aparelho smartphone, da minha lista de contatos, eu consigo acessar qualquer tipo de fornecedor, seja ele de insumo, de material ou de serviço. Então, a dica legal é mantenha uma rede de contatos com fornecedores de material, com fornecedores de insumo e com um empreiteiro de serviço também. O seu fornecedor de serviço, o seu colaborador, ele tem que ser uma pessoa muito boa, com um ritmo muito bom, com produtividade, com dinamismo, que a sua equipe que você vai montar é que vai ser o sucesso da sua obra. Então, saiba montar equipes e faça uma boa assistência para os seus liderados.
tá bom? Uma outra dica importante é você treinar, tá? Treine em todos os setores da sua obra. Então, não fique só num determinado setor e ficar achando que você vai se aposentar ali, não. Então, na sua carreira, o que é interessante? Você entrar no setor, absorver muita informação daquele setor, aprender bastante naquele determinado departamento e aí passar para um próximo setor, para um próximo departamento. Se você tiver aí, por exemplo, no setor de planejamento, você entra no setor de planejamento, aprenda com quem tiver mais expertise, né? Aprenda a fazer um cronograma no Excel, no Project, enfim, aprenda a fazer um planejamento legal. E assim que você tiver dominado aquela ferramenta ali de planejamento, só depois que você dominar aquela ferramenta é que você passa para a próxima. Então, qual que é a dica legal? Entre num setor, aprenda tudo que for possível naquele setor, fique fera naquele determinado departamento, aprenda com seus superiores e assim que você tiver fera naquele setor, sabendo bastante informação, sabendo delegar serviços, sabendo montar um planejamento legal, aí assim você pode ir para um próximo. Ah, Paulo, eu gostaria de ir agora para o setor de suprimentos. Já aprendeu legal ali no setor de planejamento, não tem problema nenhum de você ir para outro setor, desde que você já esteja com todas as ferramentas, com uma bagagem bem montada, e aí você já pode galgar a sua carreira em outro setor. Então a dica é aprenda bastante naquele setor primeiro e só depois mude. Se você trabalha no setor de projetos, então tente se envolver com todos os projetos, com os projetos arquitetônicos, projeto estrutural, com projeto hidrossanitário, né? Faça cursos do AutoCAD, faça cursos do BIM, que é uma plataforma que está crescendo muito. Então, aí assim que você estiver dominando aquele setor de projeto, estiver conhecendo um pouco dos projetos complementares também, aí você já pode ir para o próximo setor. Ah, Paulo, eu gostaria de passar por todos os setores da obra. Se você tem conhecimento, tem vontade de passar por todos os setores da obra, excelente. Sua carreira ficará melhor ainda, né? Então, o que é o ideal? Você passar por diversos setores, passar pelos suprimentos, passar pelo setor de compras e aquisições, passar pelo setor de planejamento e aí ir de vento em popa para o setor de gestão de obras, né? E para o canteiro. Então, aí no canteiro, você vai aprender outras situações. Você vai aprender dentro de canteiro de obra, como é que o material chega numa obra, em que momento ele chega, como é que ele é checado, né? Se você tem um piso, por exemplo, aquele piso está na especificação correta, aquele piso foi estocado de forma adequada, as dimensões desse piso estão conforme as dimensões que estão estabelecidas na ordem de compra, né? A nota fiscal está conforme o que você solicitou. Então, saber checar o material é muito importante no canteiro de obra. Outra dica importante num canteiro de obra é você também controlar os equipamentos, né? Se você está numa obra de grande porte, você tem que entender que você vai utilizar guindastes, que você vai utilizar munque, que você vai utilizar andames fachadeiros, que você vai utilizar elevador cremaleira, que você vai utilizar balancim. Então você tem que dar uma estudada na internet, pesquisar nos livros, saber muito sobre equipamentos, sobre a logística deles, como é que um munque, por exemplo, é patolado, né? Como é que você acessa a grandes alturas, se você vai precisar de uma plataforma cremaleira, se você vai precisar montar andames, em que momento esses andames deverão ser montados. Você só vai conseguir isso identificando os processos na obra, identificando as rotinas, né? Para um trabalho em altura, você vai ter que entender que você vai utilizar as plataformas, as girafinhas, né, que a gente fala, os andames elevatórios, as plataformas elevatórias, para trabalhar o eletricista, para ele fazer uma iluminação em altura, ele tem que ter uma plataforma elevatória. O gesseiro, para montar as placas de gesso, ele tem que trabalhar em altura, então ele tem que ter uma plataforma. O pintor, então você só identifica isso no canteiro, sabe? Conhecendo o ritmo da obra, conhecendo os equipamentos, em que momentos eles chegam, em que momentos eles saem, né? Faça uma lista de verificação um dia antes. Por exemplo, no dia da concretagem, você tem que identificar quais os serviços que serão feitos e que equipamentos você irá precisar.
para que você não seja pego de surpresa, né? No dia de uma concretagem, por exemplo, você vai utilizar o quê? Os vibradores elétricos, então peça um dia antes, faça uma requisição com 3 dias de antecedência. Se você vai precisar de galocha para trabalhar no concreto, já veja ali com o seu técnico de segurança se tem essas botas de borracha para poder trabalhar no concreto, né? Se você já tem um gerador de energia, porque vai que a energia acaba naquele momento, o seu gerador elétrico ou é combustível, se for elétrico você precisa de um gerador, né, em caso de pane elétrica. Então, faça uma lista de verificação com todos os itens que você irá precisar naquele determinado serviço, para que você não seja pego de surpresa, não seja surpreendido. Então, faça com antecedência uma lista de verificação de itens, para você não seja pego de surpresa, tá bom? Outra dica muito importante é você planejar vários passos à frente. Planeje vários passos à frente para que você não seja surpreendido, né, de surpresa. Planeje com antecedência, faça uma lista de verificações, faça um checklist um dia antes dos serviços, para que você não seja surpreendido, não seja pego de surpresa com coisas desagradáveis. Então, um engenheiro é aquele que conhece o canteiro e saiba planejar também, entendeu? Então, assim, essa dica é muito importante para você. Pessoal, uma dica importante também é conhecer muito do seu cronograma de obra, tá? Você tem que entender que a obra ela tem prazo para iniciar, ela tem prazo e tem prazo para terminar. Então você tem que entender que os serviços eles têm que ter um controle. Para você controlar esse serviço só através de planejamento, muito planejamento. E você só consegue isso montando o seu cronograma físico-financeiro. O que é um cronograma físico-financeiro? Nada mais é que a sua planilha com os itens de maior relevância colocadas em prazos determinados, prazos já pré-estabelecido para sua execução. Em que dia esses serviços se iniciam e que dia eles terminam. Então esse planejamento você tem que ter diariamente, esse relatório de atividade a serem executado para você controlar a sua produtividade, né? Através dos indicadores de produtividade que você vai saber se você está no prazo, se você precisa aumentar a quantidade de pessoas, se você precisa aumentar o ritmo do serviço, se você precisa contratar mais equipamentos ou mais colaboradores, se você precisa reforçar o time, e você só vai conseguir identificar isso através dos seus indicadores. São os índices que vão ser montados em planilha, que vão ser colocados ali no seu planejamento diário, para você identificar a sua produção, né? Dentro de um canteiro, sem esse mapa de produtividade e indicadores, você não vai conseguir controlar a sua produção. Então, para que você tenha a obra no prazo, e você saiba controlar dentro daqueles limites de período, de tempo, você tem que ter um bom cronograma, um belo planejamento desenvolvido aí pode ser desenvolvido no Excel, ou pode ser feito no Project, são as ferramentas de trabalho para execução de planejamento e cronograma, tá bom? Outra dica importante que você tem que controlar dentro de um canteiro é a planilha orçamentária, né? Uma obra ela tem custo, você tem que saber que além de prazo a obra tem custo, e você só vai conseguir controlar esse custo através de uma planilha orçamentária bem elaborada. Ali dentro vão ter as composições de custo unitário de serviços e custo unitário dos materiais. E através dessa planilha que você vai conseguir mensurar os quantitativos que você precisa de material para comprar, os quantitativos de serviços que você vai precisar elencar. Então a discriminação de todos esses serviços estarão levantadas dentro da sua planilha orçamentária. Lá terão todos os itens a serem executados na obra, com suas quantidades, tanto as quantidades de serviço quanto as quantidades de materiais. Tudo isso é levantado em uma planilha e feita uma composição de custo unitário. Você pode fazer isso adotando tabelas como a SINAP, né, Caixa Econômica Federal, a planilha Ciclo também do DENIT, ou até mesmo montar sua própria composição de custo unitário com preços de mercado, fazendo análise de índices
da economia, índices econômicos e montando uma boa planilha orçamentária. Então, controlar uma obra, controlar as quantidades, controlar os serviços através de planilhas orçamentárias bem elaboradas. O pessoal aí de custos e orçamentos geralmente tem muita expertise nisso, entendeu? Às vezes você está num canteiro e não tem habilidade com custos, não tem habilidade com orçamento. Então, uma coisa que você deve procurar o setor de orçamentos, procurar quem planejou o seu quantitativo, de quem fez seu custo unitário, planejou aquela planilha, peça uma cópia dessa planilha, nem que não tenha os custos, mas tenha pelo menos os quantitativos, para que você possa ir agregando no dia a dia, controlando as quantidades, controlando os serviços a serem executados, tá bom? Então, 2 passos: planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro de obra. Pessoal, outra dica importante que vocês têm que controlar muito em obra é a segurança do trabalho. Você deve fornecer EPIs, equipamentos de proteção individual ao seu colaborador, e também fornecer os EPCs, que são equipamentos de proteção coletiva. Então, uma obra, para ser bem protegida, para dar segurança ao seu colaborador e a todos envolvidos nela, você deve fornecer os EPIs, as botinas, os óculos de proteção, luvas de raspa, luva de látex, enfim, são inúmeros os equipamentos de proteção individual, capacetes, né? E além dos equipamentos de proteção individual, você deverá fornecer também equipamentos de proteção coletivas, os bandejões para a proteção de periferia, as telas CERT para a proteção da periferia da obra, né? A sua obra ela deve ser sinalizada, ela deve ter indicações de perigo, indicações de trabalho em altura. Você deve treinar o seu colaborador a trabalhar em altura. Você deve obedecer às normas de trabalho em altura, as normas para a utilização de equipamentos, né? De equipamentos que podem correr risco de pane elétrica, risco de acidente elétrico. Então, obedecer às normas de segurança no trabalho, tanto as normas de trabalho em altura, quanto as normas de segurança e risco, enfim. Tenha um técnico de segurança, um técnico de segurança com experiência, monte a sua equipe de segurança dentro de obra. Tenha um engenheiro de segurança no trabalho. Se a sua obra não tem quantidade suficiente para ter um engenheiro de segurança, deve contratar um técnico de segurança e trabalhar dentro das normas de segurança e as normas adequadas de segurança do trabalho, tá? Siga todas as orientações. Tenha um PCMAT, tenha um PCMSO, enfim, trabalhe dentro da segurança e também trabalhe prevendo risco de acidente. Bom? Então, essa é uma dica muito importante. Trabalhe com equipamentos de segurança, tanto os individuais quanto os de proteção coletiva.